Olá, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho, estou aqui para conversar sobre os primeiros passos que eu dei como AFT, como auditor fiscal do trabalho. Peço que, se você ainda não está inscrito no Preparação Trabalhista, inscreva-se, ative o sininho aqui em cima e receba em primeira mão as nossas notificações. Se você tiver algumas outras dúvidas a respeito da carreira que eu não tenha falado nas dezenas de vídeos que tem no histórico do meu canal, por favor, pesquise antes, porque você vai encontrar muita informação, suas dúvidas serão esclarecidas e só então me mande sua pergunta. Primeiros passos como auditor fiscal do trabalho. A gente estuda no curso de formação, para o concurso, uma série de matérias que é natural que elas não vão ter muita relevância com a sua abordagem prática como auditor. Algumas delas se sobressaem. Segurança do trabalho, direito administrativo e, claro, direito do trabalho. Quando a gente entra na carreira, a gente recebe uma carga teórica também bastante forte, sobretudo em segurança ou legislação trabalhista, que são nossas áreas de atuação. E aí, a princípio, você recebe informação teórica, faz uma parte prática. Recebe informação teórica, faz uma parte prática. Já falei sobre isso em outro vídeo a respeito de curso e formação. E aí, as minhas primeiras fiscalizações, elas foram fiscalizações, eu diria, assistidas. Foram fiscalizações acompanhadas por quem? Por auditores mais experientes, ou da minha regional, no Amazonas, ou de regionais do território nacional, que foram para o Amazonas nos treinar. A gente fazia fiscalizações em grupo, e se eu não estou esquecido, a gente fiscalizou praticamente cada ramo de projeto que havia no Amazonas na época. E as primeiras fiscalizações, como é que elas são? Elas são um misto de falta de preparo técnico com ausência completa de preparo prático. Isso é natural, porque você nunca fez aquilo antes. Então, provavelmente, alguma outra pessoa que houvesse sido fiscal em algum local do serviço público não havia sido fiscal do trabalho, porque obviamente uma pessoa não sai e volta da carreira assim. Então, para quem estava chegando, era tudo muito novo. Então, em ser muito novo, você geralmente se surpreende, geralmente você tem insegurança e geralmente a maneira como você faz uma coisa hoje é completamente diferente de quando você fazia assim que você entrou. Das primeiras fiscalizações que eu lembro foi num estaleiro. O estado do Amazonas tem bastante estaleiros devido à vocação fluvial do estado. E o meu grupo, éramos mais ou menos umas 5, 6 pessoas, assessoradas, assistidas por uma fiscal mais antiga, uma auditora mais antiga, fiscalizamos o estaleiro e nesse estaleiro nós interditamos uma série de coisas. Interditamos trabalho em altura, interditamos parte de solda, interditamos atividades elétricas, interditamos espaço confinado, que é um risco tremendo em construção naval. E a empresa, devido às obrigações que a gente criou para ela, levou muito tempo até resolver todas aquelas pendências. E a gente fez essa fiscalização no começo ou no meio do nosso curso de formação, e a empresa veio pedir a desinterdição, que é um direito de quem tem uma interdição em seu ambiente de trabalho, pedir que o auditor levante aquela interdição se já tiver cumprido os requisitos. Quando a empresa veio pedir a desinterdição, já estava muito tempo depois de quando a gente fez a fiscalização. E nisso eu já estava fiscalizando sozinho, sem o meu grupo, e claro, cada qual do meu grupo para o seu lado, e a auditora colega que nos acompanhou também já havia retornado para a sua regional. E aí o que é que acontece? Você recebe um pedido da empresa, provavelmente é um pedido, um processo instruído com uma série de documentações, você analisa essas documentações, se você conclui que aquele suporte probatório é suficiente para você ir ao ambiente de trabalho e levantar o embargo ou a interdição, você o faz. Se não, você dali já delimita o que é que a empresa precisa fazer. E então eu cheguei à conclusão de que eu poderia desinterditar aquilo dali. Marquei hora, fui lá na empresa, de posse os documentos, fui verificando um a um se tudo que a gente havia pedido havia sido cumprido. Por exemplo, treinamento para quem trabalha em altura, permissão de entrada em espaço confinado, cursos de NR10 para quem mexe com energia elétrica, curso de soldador para quem mexe com solda, enfim, uma série de obrigações que eu fui checando uma a uma. Elas estavam cumpridas, elas estavam perfeitamente dentro do que a gente havia determinado. E aí eu ia dizer, autoridade do Estado, ia dizer, perfeito,
o gravame, a obrigação que a gente impôs há algumas semanas, talvez umas 5, 6 semanas, ele já pode ser levantado e você pode voltar a realizar atividades que são arriscadas, são atividades que ensejam um risco ou de lesão grave ou de morte. E aí você, imagine isso devia ser, tomei posse em 31 de março de 2014, isso devia ser mais ou menos aí agosto, setembro. Diga aí você com 4 meses de fiscalização ter que dizer, atestar que tudo aquilo que a empresa tinha que cumprir, ela cumpriu. Que em princípio não havia outros riscos que você percebeu que pudessem caracterizar risco grave e iminente e que a empresa então poderia retomar o serviço. É um peso muito grande porque você está começando numa área e é uma responsabilidade bastante significativa, porque imagine se eu atesto que a empresa cumpriu com as obrigações e dali, sei lá, pouco tempo, uma semana, 15 dias depois, eventualmente falece alguém porque ingressou no espaço confinado sem que aquele espaço confinado, por exemplo, estivesse identificado, ou então uma pessoa foi fazer uma solda, por exemplo, e alguma coisa que não estava adaptada para aquilo, ou havia um gás ali dentro e a pessoa eventualmente soldou uma superfície que estava explosiva e morreu. Então, quando você entra para fazer uma fiscalização, sobretudo quando você está recém-chegado no ambiente, você vai ter algumas inseguranças que ao longo do tempo, ao longo da curva de aprendizado, elas vão deixando de surgir. Outra situação muito curiosa que aconteceu, e que não só aconteceu nesse dia, acontece sempre quando a gente vai fiscalizar registro de empregados, sobretudo em empreendimentos muito pequenos, então mercadinhos, restaurantes, farmácias familiares ou qualquer negócio que uma família esteja em torno daquilo, é muito comum as pessoas terem a ideia de que elas não precisam registrar os outros. Então, por exemplo, eu tenho um sobrinho, esse sobrinho trabalha comigo no restaurante, eu não registro ele, eu não recolho INSS, FGTS, às vezes não concedo férias. Então, quando você vai fiscalizar alguma coisa que há um aspecto social muito envolvido e as pessoas lhe confrontam, você tem que ter a resposta. E quando você está iniciando uma carreira, provavelmente você não tem essas respostas, ou se você as tem, você não tem com a eloquência que você vai ter após 4, 5 anos, quando você já está mais cascudo. E a gente se deparou isso no mercadinho. Um mercadinho lá no Amazonas, grande parte da força de trabalho não era registrada, uma parte deles eram parentes, e não parentes assim próximos, mas parente primo, cunhado, etc. E quando você vê que aquele empreendedor subtrai dos empregados dele direitos, você como auditor, você deve atuar. E nesse caso, você vê nas pessoas uma confrontação. Ora, a família se volta contra você, embora muitas vezes também queiram ser registrados. Ora, o próprio empreendedor, o próprio empresário se volta contra você, porque entende que aquilo ali não é uma relação de trabalho. E para tornar a situação ainda um pouco mais complexa, você imagina fiscalizar trabalho infantil. A gente fiscalizou trabalho infantil, geralmente é o mês que mais se fiscaliza isso, em outubro de 2014. Mês de junho também, mas mês de outubro a gente fiscalizou em função do Dia da Criança. Eu já falei isso em outros vídeos. Havia um menino com uns 12, 13 anos que tinha uma habilidade monstruosa com uma faca. Uma faca para abrir peixe, abrir e tratar peixe lá nos mercados públicos do Amazonas. E você imagina uma criança trabalhando com um objeto extremamente cortante, provavelmente é submetida ao regime de trabalho do mercado, então assim, um regime de trabalho que possivelmente, potencialmente, subtraía dele a possibilidade de estar ou se desenvolvendo enquanto ser humano ou estudando, e você ter que se deparar com uma situação dessa natureza, o cara dizer não é meu filho, então é meu sobrinho, eu trago para ajudar, eu não tenho com quem deixar em casa, e você com pouco tempo de carreira, com pouca desenvoltura ainda na matéria, conseguir se desvencilhar disso. Agora, transpondo para outras carreiras, imagine, por exemplo, um juiz que vai fazer a sua primeira ou suas primeiras audiências, um delegado que vai fazer os primeiros autos de prisão, ou então um promotor de justiça, imagine só, que vai fazer um júri. Essas pessoas, de quando elas começaram até o ponto em que elas chegaram hoje,
houve essa curva de aprendizado. E a curva de aprendizado na fiscalização, ela começa com o curso de formação e ela continua com a educação continuada que o Ministério do Trabalho nos oferece por meio da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Então, se você se vê como auditor do trabalho, não pense que você vai entrar nesse mundo sem ter uma base, tanto teórica quanto prática, que ao longo do tempo também vai evoluir. É natural que quando a gente está estudando para FT, a gente passa pela rua e fala, não, aquele andaime ali tá errado. Ou chega para uma pessoa num bar e pergunta assim, você recebe hora extra? Você tem férias? Você tem folga? Etc. É muito comum isso acontecer e eu acho bastante estimulante para você continuar estudando, porque, claro, você vai, enquanto auditor, enquanto auditora, vivenciar essas coisas na prática. E se você de antemão já tem essa curiosidade, já tem esse senso aguçado, que também a gente vai desenvolvendo com o tempo, eu não vou dizer que eu pego mentira, né? Mas uma vez eu cheguei para uma mulher, eu fiz... Tô procurando o endereço tal. Ela fez, não é aqui não. Eu fiz, mas no GPS tá dizendo que é aqui. Aí ela fez, mas não é aqui. Eu fiz, você tem uma conta de telefone aí? Ela fez, eu sou obrigada a lhe dar uma conta de telefone? Eu fiz, obrigada, você não é, mas eu tô lhe pedindo assim na gentileza, só para eu confirmar se o endereço é aqui. Aí ela me trouxe uma conta de telefone, uma conta de energia. Aí eu olhei e tal, de fato o endereço era ali, né? Eu fiz, olha, esse endereço aqui tá dizendo que é uma empresa. Ela fez, eu não tenho empresa não. Você não tem empresa, mas aqui tem uma empresa? Ela fez, não. Eu fiz, qual é o nome da senhora? Aí ela disse o nome dela, eu fiz. A senhora nasceu que dia? Ela disse lá. Aí a história dela foi batendo, né? Aí eu fiz... Até então eu não tinha dito nada quem eu era, né? Eu fiz o seguinte, eu sou auditor do trabalho, estou procurando um endereço que tá dando como esse seu endereço aqui. Era rua X, número 300 e pouco. Ela fez... Eu não devia lhe ajudar não, mas essa rua tem mais de um número. E esse número é lá embaixo. Aí eu, que havia suposto de antemão que ela poderia estar escondendo, depois concluí que ela não estava escondendo, no fim fui ajudado. Então você vai desenvolvendo até isso, até essa percepção um pouco mais aguçada de quando a pessoa pode estar mentindo para você, quando ela ela não estaria mentindo. E no caso dela, me pareceu de antemão que ela estava mentindo, as informações foram batendo, ela estava segura. Depois, quando eu abri um pouco mais o jogo, ela me ajudou. É esse tipo de experiência que a gente tem na fiscalização e essa é uma das muitas histórias que eu teria para contar. Peço que ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, deixe seus comentários, curta e compartilhe. Um grande abraço, até mais.